Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos 4 ações small caps, ou seja, empresas menores que teoricamente têm um potencial maior de crescimento, e essas 4 empresas serão de setores perenes. O que são os setores perenes? Basicamente o setor bancário, o setor de energia, o setor de seguros, o setor de saneamento e de telecomunicações. É o que a sociedade não consegue ficar sem, tem uma alta previsibilidade de receitas e costuma pagar um dividendo maior. Então vamos unir uma empresa que teoricamente tem mais crescimento por ser pequena e ao mesmo tempo uma previsibilidade, uma segurança maior. Mas antes de tudo, não esqueça de garantir a sua vaga no meu treinamento de ações para você que quer encontrar boas oportunidades, calcular lucro projetado, preço teto e muito mais. Então, para você que deseja aprender a investir melhor na bolsa de valores, está disponível meu treinamento. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, sem enrolação, temos uma das melhores empresas de telecomunicações e no setor também de internet. Temos a Unifique, é uma empresa que vem pagando um dividendo perto dos 6%, inclusive tem um payout ainda bem modesto para uma empresa desse segmento mais previsível. Ou seja, o payout é a porcentagem do seu lucro que é distribuído em forma de dividendos. Então, menos de 50% eles distribuem, o restante continua reinvestindo. E mesmo distribuindo esse payout mais baixo, consegue entregar um dividendo próximo de 6%, claro que vai depender do preço que você comprar. E na relação de preço comparado ao seu lucro, temos o seguinte: a sua média acaba sendo 14,6 e a média do setor 7 vezes. Em relação à média da empresa, acaba sendo um valor bem abaixo. A mesma coisa sobre o indicador preço sobre o valor patrimonial, é o menor valor desde 2021. Outra coisa é a sua margem líquida, ou seja, gira em torno de 17%. Para cada R$100 faturados, R$17 viram um lucro. Então não é uma margem tão baixa, a empresa tem um risco menor, entre aspas, de dar prejuízo, porque se acontece alguma crise, as suas margens são pressionadas, mas tem fôlego ainda para diminuir margens, ao contrário de empresas, por exemplo, que têm margem de 4, 5%. Agora, olhando para outro indicador EV sobre EBITDA, ou seja, o valor da firma em relação ao seu lucro operacional, a sua geração de caixa. Hoje é 3 vezes, também é o menor patamar, bem depreciado em relação às suas médias. Olhando para o indicador de ROI e de ROIC, a empresa consegue manter indicadores satisfatórios. Claro que não é o indicador mais alto do mundo, mas já é satisfatório, já é, entre aspas, o suficiente. Inclusive, tivemos uma elevação desde 2021. Em contrapartida, a empresa praticamente não tem dívidas em relação ao seu EBITDA. Então, uma empresa que não está endividada, não tem problemas com dívidas, tem bons indicadores de eficiência e bons indicadores de precificação. Liquidez corrente também acaba sendo acima de 1, é a capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. Seus dividendos também são crescentes, tanto em porcentagem como também em valores pagos. Então a empresa vem entregando um crescimento nesses últimos anos. Olhando para o seu radar de dividendos, ela costuma anunciar em março, em junho e em dezembro. Já os pagamentos são em junho, julho e dezembro, então em torno de 2 a 3 pagamentos. Olhando para o seu lucro, teve um baita salto de 2021 para 2024, saltando de 80 milhões para 173. E como eu disse, é uma empresa pequena, tem 1,4 bilhão de valor de mercado, então ela tem muito potencial ainda. Tem um bom free float, cerca de 25%, e 100% de tag along. Além de, claro, sua liquidez é bem satisfatória para o pequeno investidor. Olhando para como a empresa ganha dinheiro, a internet equivale a 81% da sua receita, TV 10%, telefone fixo 4%, demais serviços 2%, serviço de data center 1% e também tem telefonia móvel com 0,2%. Então o seu foco em si é mais a internet, fibra ótica. E olhando para a sua receita também teve uma baita evolução junto com o seu lucro, portanto foi um crescimento natural. Então é uma boa empresa para se estudar, fazer um valuation, identificar quando está barata. Certamente uma empresa muito promissora de um ótimo setor. A outra empresa no setor de seguros é a Wiz, uma empresa negociada num PL bem abaixo e com um dividendo também acaba ficando um pouco baixo, pouco menos de 5%, porque a empresa também retém bastante lucro e distribui uma pequena parte. Claro que caso ela aumente o payout como as demais seguradoras, o dividendo pode acabar disparando. E também é uma empresa com uma margem satisfatória ainda.
Em relação de PL, acaba sendo o menor valor dos últimos anos e também abaixo da média e abaixo da média do setor. Relação de preço sobre valor patrimonial com as seguradoras não fica tão preciso, porém, olhando para esse indicador, é também o menor patamar. E é uma empresa que vem entregando um bom ROI, e ROI que também não tem dívidas e tem um crescimento praticamente em linha ou um pouquinho acima da inflação nos últimos anos, com um crescimento de receita nos últimos 5 anos quase o dobro do seu lucro. Então, bom seria a empresa rentabilizar esse crescimento, melhorar a sua eficiência. Mas, de certa forma, ainda assim vem entregando um crescimento nos seus lucros, não é nada mal. Um ponto de atenção é que a sua liquidez corrente é 0,77. Para uns não faz diferença, para outros faz. Vai depender da sua estratégia. E os dividendos, a sua média é 7,6%, sendo que 2023 e 2024 acaba ficando um pouco mais abaixo. E a empresa costuma anunciar dividendos sempre em abril, com um pagamento em maio, junho, novembro e dezembro. Então, em torno de 4 pagamentos no ano. Na questão dos seus lucros, também tivemos um crescimento, já está em 310 milhões nos últimos 12 meses, 2015 era 99 milhões. Ela é uma empresa também pequena, não tem ainda, na verdade, nenhum bilhão de valor de mercado, tem 100% de tag along, um bom free float e uma boa liquidez diária, também passando nos requisitos. Olhando para sua receita, 73% vem de seguros, consórcios 16% e os serviços prestados quase 10%. Lembrando que ela é uma empresa que faz parcerias com bancos, por exemplo, e acaba vendendo esse seguro. Por exemplo, no Banco Inter, ela acabou firmando parcerias, tinha parceria com a Caixa, com o Itaú e por aí vai indo. E olha para a parte da receita, também cresceu junto com o seu lucro, um ponto positivo, mostrando que foi algo entre aspas saudável. Então, sem dúvidas, é uma empresa muito promissora, mas tome cuidado na hora de calcular o preço teto, porque tem um lucro da empresa e o lucro da controlada. Então isso acaba sendo uma pegadinha, mas de certa forma é uma empresa muito promissora, uma empresa com múltiplos baixos e o dividendo um pouco mais baixo decorrente do seu payout, que também está baixo. Então, claro, caso tenha um payout mais alto, digno de uma seguradora, pode sim distribuir um bom dividendo, um dividendo bem alto. A outra empresa que não tem como deixar de falar é a Sanepar no setor de saneamento, uma empresa que mesmo após essa leve alta, temos ainda um preço sobre valor patrimonial abaixo de 0,8, um PL atrativo e um dividendo beirando os 6%. Eu falo leve alta em relação aos últimos anos, se pegar a cotação padrão, ela estava por volta de R$ 3,00 lá em 2023, subiu quase 80%. E é uma empresa que deu um excelente retorno em 10 anos, 329%, e não deu um bom retorno em 5 anos. Isso se deve justamente por esse indicador, PL. A empresa em 2019, 2020 e 2021 estava negociada a quase 10 vezes lucro, é quase o dobro do que hoje. Então por isso que a empresa não entregou um bom dividendo para quem comprou nesse preço e nem um bom retorno. Tome cuidado com o preço que você pagar em cada empresa. Ele que vai indicar o retorno que você vai ter. Lembre-se que você não pode controlar nada nas empresas. A única coisa que controla é o preço que você compra. E novamente é uma empresa que é estatal, por isso que tem esse desconto no valor patrimonial, e olhando para a parte do seu dividendo, o payout é bem modesto. Por isso também esse dividendo um pouco menor, mas é uma empresa muito lucrativa, com uma margem líquida fenomenal, então também no setor perene com uma boa margem que não passa sufoco tão fácil. Junto com isso, ela tem um ROI e um ROIC satisfatórios para, claro, uma empresa de saneamento e uma dívida bem controlada também, levando em conta que ela é uma empresa de um setor que naturalmente possui um pouco mais de dívidas. Já que a empresa tem dívidas, olhando para o indicador EV sobre EBITDA, que fica mais preciso com empresas que têm dívidas por causa do seu lucro operacional, o lucro líquido acaba sendo afetado por causa da despesa financeira, ou seja, esse indicador está nos seus menores patamares, só não está mais barato que 2021 e 2022 e está abaixo da média da empresa e abaixo do setor. Sendo que a empresa vem entregando um crescimento de receitas e de lucros bem próximos e um pouquinho acima da inflação, um ponto positivo, um bom crescimento. E é uma empresa que costuma pagar um dividendo consistente, um ano ou outro paga um dividendo mais fraco, mas é igual nós falamos, 2019 e 2020 estava na sua precificação nas alturas, por isso que não pagou um bom dividendo. Você comprando num preço atrativo, obviamente consegue um dividendo bem melhor. Um ponto negativo é que ela demora para pagar dividendos, então talvez isso pode ser um motivo para você não investir, mas de certa forma, algumas pessoas acabam relevando. Ela costuma anunciar dividendos em abril, em junho e também em dezembro, com a data de pagamento em junho, então uma vez por ano, em média.
Olhando para o seu lucro, é como se fosse uma escadinha, uma empresa muito resiliente que vem crescendo. Claro que não vai dar uma explosão do dia para a noite, porque é uma empresa que precisa crescer captando dívidas também, mas é uma empresa que, se você comprar num bom preço, pode receber um bom dividendo, o que faz você ter uma rentabilidade composta também excelente. Então, se você colhe um bom dividendo, além disso, você tem um dividendo crescente, porque a empresa vai crescendo lucros, e tem também valorização que acompanha o crescimento desses lucros. E é uma empresa também pequena, logo deixa de ser uma small cap, tem 7,7 bilhões de valor de mercado, 100% tag along, um ótimo free float e uma ótima liquidez, passando em todos os requisitos. Olhando para sua receita, obviamente 100% no Brasil, estado do Paraná, e também 63% é de água, esgoto equivale a 36% e tem uma pequena fração em outros, mas a empresa visa somente o setor de saneamento em si. E as suas receitas também cresceram em linha com o seu lucro, um crescimento bem saudável. E olhando para a sua distorção de lucro e cotação, ainda tem uma distorção. A empresa deveria estar valendo por volta de R$ 7,00 com base no lucro de hoje. Claro que não utilize esse gráfico isoladamente para tomar decisões, é só um ponto a mais. De certa forma, uma empresa muito promissora, uma empresa que está na grande maioria das carteiras previdenciárias, tem esse ponto negativo da demora de pagar dividendos, mas deixando isso de lado, é uma ótima empresa bem redondinha, muito bem administrada. E agora, olhando para o setor financeiro, temos o Banco Paine, um banco num PL muito baixo, ainda abaixo do valor patrimonial com um alto dividendo anunciado. É um banco que, novamente, também tem que tomar cuidado no preço que compra. Em 2 anos o retorno foi melhor do que em 5 anos e em 10 anos, porque justamente se você pegar o PL, naquela época era 14 vezes lucro a 19, então é ridículo, é 5 a 6 vezes mais caro proporcionalmente ao lucro de hoje. E é um banco que foi negociado a 0,4 vezes o valor patrimonial, justamente também porque nessa época ele deu prejuízo. E mesmo com um payout de 34%, consegue entregar ainda um bom dividendo e tem uma boa margem líquida para um banco. Claro que não tem como ser uma margem muito fora da realidade, é praticamente uma margem de Banco do Brasil que gira por volta de 10%. Sendo que é um banco que vem entregando um ROI também muito bom, digno de bancão, com um ótimo crescimento de receita. E ele voltou a pagar dividendos agora em 2023 com 3,7% e atualmente 13,7%. É um banco que teve um passado um pouco problemático, mas parece que está entrando nos trilhos, é preciso fazer uma análise e um valuation mais aprofundado. Olhando para os seus pagamentos, geralmente ele costuma pagar em janeiro, fevereiro, abril, julho, agosto, outubro e novembro. Então, diversos pagamentos no ano. E como eu disse para vocês, nos últimos anos teve vários históricos de prejuízo e começou a entrar nos trilhos em 2021. É um banco que também é pequeno, não tem nem 1 bilhão de valor de mercado, tem free float de 24% e tem uma liquidez satisfatória para um pequeno investidor. Um ponto negativo é que não tem tag along. E é um banco que tem um foco principalmente no atacado e no varejo, seja assessoria, carteira de crédito e por aí vai indo. É diferente da atuação, por exemplo, do Banco do Brasil, a atuação do Itaú é um banco um pouco mais nichado. Obviamente que ele teve uma reestruturação nesse tempo, melhorou sua gestão, melhorou sua eficiência e começou a entrar nos trilhos. Claro que no modelo de hoje é meio improvável que o banco se torne um grande banco do dia para a noite. Essa fase de crescimento demora bastante tempo, mas é um banco que tem um futuro muito promissor porque 1 bilhão de valor de mercado acaba sendo um banco muito pequeno ainda. Olhando para sua receita também, uma grande evolução de 2021, então o seu lucro acabou acompanhando também. E olhando para o gráfico de lucro e cotação, também abriu uma distorção, ele deveria estar valendo por volta de R$14. Novamente, não olhe de forma isolada esse gráfico. Obviamente que é um banco que pode dar um retorno muito maior, mas também o risco é um pouco maior. Dependendo da sua carteira e da sua gestão de risco, pode fazer sentido. É um banco bem promissor, fazer um valuation bem preciso para minimizar riscos, mas não deixa de ser um banco que está no meu radar e está no radar de diversos investidores. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema,
Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço-teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.